1 Reis 21, 25. Porém ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Que coisa terrível, né, irmãos? Quando lemos essa história, que vem desde quando Elias foi até Acabe, e depois das guerras que Israel enfrentava contra a Síria, contra Ben-Hadad, e depois a aliança que Acabe fez com Ben-Hadad, sabendo que Deus tinha enviado o homem de Deus para falar para ele que ia entregar ele na mão de Acabe. E mesmo assim, a misericórdia de Deus, Acabe não quis, né? Acabe foi e fez aliança com Ben-Hadad. E depois o Senhor permitiu que Josafá fosse até o rei Acabe, em Samaria. E ali, irmãos, nós vemos o trabalhar do inimigo, né? Nós vemos como Acabe foi esperto, falando para Josafá, olha aqui, eu vou me vestir com vestes normais, vestes simples, vestes de soldado, de guerra, vestes mais simples, né? E você veste os teus trajes reais, porque ele sabia que o alvo de Ben-Hadad era ele, né? E depois nós vemos aqui Ben-Hadad falando para os servos dele, não peleje contra servo pequeno nem grande, peleja contra o rei. E o plano do inimigo foi frustrado, irmãos. E hoje o Senhor frustra, irmãos, os planos do inimigo na nossa vida. Nós vemos Acabe se vendendo, irmãos. Quantos irmãos nossos não estão se vendendo por dinheiro? Estão se vendendo por casas, carros, coisas luxuosas, mas não tem mais o amor ao Senhor. Irmãos, nós vemos quantas vezes aqui Deus chamando o povo de Israel ao arrependimento, porque o reino tinha se rasgado. Jeroboão reinava, irmãos, sobre as 10 tribos, e Judá ficou com Roboão, né? Então o Senhor estava chamando o povo de Israel ao arrependimento. Deus estava chamando Acabe, Jeroboão, seus filhos, toda a sua parentela ali. Depois de Jeroboão, que era aquele que levantou os ídolos e fez Israel pecar, o Senhor levantava profetas, levantava homens de Deus para ir falar com eles. E mesmo assim, irmãos, eles não queriam. E tem muitos irmãos hoje, muitas pessoas hoje em dia, que estão assim, desta maneira aqui, que acontece no versículo 25 do capítulo 21 de 1 Reis. Dando ouvido, irmãos, ao contrário da palavra de Deus. Deus fala na sua palavra acerca do casamento, acerca do divórcio, acerca se houver um divórcio, a pessoa não pode se casar, a pessoa só pode se casar após a morte de um dos cônjuges. E a pessoa não quer ouvir isso, a pessoa dá ouvido a Jezabel. Quantas irmãs hoje não dão ouvido a Jezabel, que mete na tua cabeça que tu só é bonita se tu se pintar, que tu só é bonita se tu andar toda agarrada, que se tu não andar bonita teu marido vai procurar lá fora. Por quê, irmão? Porque é como Acabe, porque é incitado pelo inimigo, irmão. Porque o inimigo faz você de trouxa. O qual fez aqui, ó. Se não fosse a mão de Deus, quando Josafá clamou a Deus, quando os servos de Ben-Hadad viram ele ali no carro, acharam que era Acabe, mas a mão de Deus ali fez aqueles homens cessar. E um simples homem tesou um arco e pegou Acabe de surpresa ali no carro dele. Então é isso que o inimigo faz muitas vezes, ele quer cegar nós, ele quer dizer, olha aqui, olha, veste você com as vestes real, com as vestes bonitas, veste você com as vestes mais sensual para sensualizar o teu esposo. Mas o fim, irmão, é amargoso. Não adianta, irmãos, nós vivemos uma mentira. Vocês viram aqui que Acabe tentou viver uma mentira, porque ele era o rei e ele chamou Josafá para ir. Josafá não tinha necessidade de pelejar contra o rei da Síria, porque o rei da Síria não fazia guerra, não estava fazendo guerra contra Judá, e sim contra Israel. Mas Josafá foi, irmãos, né? Foi, e a mão de Deus foi sobre ele. Mas muitas vezes, irmãos, o inimigo ele cega a gente.
Ele fala, olha, não tem problema, vamos comigo. Você tem que ser comigo, você tem que, como é que diz assim? E pelo que eu tô te falando, pelo que eu tô te mostrando, você tem que fazer isso pro seu marido, você tem que se vestir dessa maneira, você tem que. E vai te lutribiando, e aparece um homem bonito na sua vida. E você pensa, nossa, esse é o homem de Deus, que Deus mandou pra mim, esse caiu do céu. Irmão, lembra que só quem caiu do céu foi Satanás, irmão, lançado nessa terra. Então, muitas vezes o inimigo, ele vai te enganar, né? Como ele quis enganar Josafá na peleja, como Acabe quis enganar ele. Mas Deus era por ele, porque ele andava nos caminhos do Senhor, né, irmãos? Então, hoje, irmãos, que nós venhamos pedir discernimento a Deus das coisas. Que nós não venhamos mais dar ouvido a Jezabel, porque ela era perversa. Aquela mulher era um demônio, irmãos. Aquela mulher incitava Acabe. Talvez muitas vezes na mente de Acabe poderia ele ter pensado no Senhor, mas como aquela mulher o incitava tanto. E é o que acontece hoje. Muitas vezes a pessoa ela tem um desejo ardente do Senhor, ela tem um desejo da obra, ela tem um desejo de ganhar alma, ela tem um desejo de viver para Deus. Mas muitas vezes aparece Jezabel na vida dela, na vida dele. Na vida dela como um homem bonito, sensual, com palavras lindas, maravilhosas. Eu sou homem de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu prego, o Senhor já salvou muitas almas pela minha pregação, não sei o quê. E aparece para a mulher, para o homem também, uma mulher que aparente ser uma mulher de Deus e tal, e tal, e tal. Depois que casa o negócio estreita, o negócio fica feio, é porrada para cá, é porrada para lá. Então, irmãos, que nós venhamos ter discernimento de Deus para nós não cair no laço de Jezabel, para nós não cair no laço de Acabe, para nós, irmãos, andarmos em retidão diante da presença do Senhor. Porque muita Jezabel, irmão, tem se levantado hoje para destruir o casamento, né? Então, você que é casada, ore sempre a Deus, pedindo a Deus que guarde o teu esposo, a tua esposa, para que a Jezabel lá fora, irmãos, para que os Acabe lá fora não te segue, não te leve para a guerra e tu possa perecer. A guerra, irmãos, é o mundo, que muitas vezes Acabe vai fazer a tua cabeça, Acabe é Satanás, para tu ir para o mundo, para tu ir para aquela onda daquele rapaz bonitinho, daquela jovem bonitinha da igreja. Mas no início, irmãos, é flores, é lírios, é rosa de sarom, é perfume. Mas depois o fim, irmãos, são bolotas de porcos, são pérolas, são joia de ouro no focinho de porco, irmãos. Então, o que o Senhor está falando para nós hoje, para nós não dar ouvido para Jezabel, para nós não dar ouvido para Acabe, para nós não dar ouvido, irmãos, para o rei da Síria. Porque Acabe, irmãos, ele tinha o rei da Síria nas mãos dele. E o Senhor falando ali, usou o homem duas vezes para falar com ele, que entrega aquele povo na mão dele. E das duas pelejas que ele foi, ele venceu, né? E depois ele, em vez dele ali acabar com a raça do homem, que o Senhor ia permitir que ele exterminasse aquele ali, aquele Ben-Hadad, rei da Síria, não, ele fez aliança, irmãos, né? E muitas vezes, irmãos, nós fazemos aliança com o diabo, quando nós pecamos, quando nós transgredimos os mandamentos de Deus e não pedimos perdão, porque ali ele tem uma brecha, ele consegue te levar para peleja, ele consegue te fazer entrar num carro, ele consegue entesar um arco em você, ele consegue tirar o teu foco de Deus usando um homem, uma mulher, usando a tua vontade carnal de ter alguém, usando a tua vontade carnal de praticar o que não deve. Então, irmãos, que nós venhamos fechar os nossos olhos para Jezabel, fechar os nossos olhos para Acabe e olhar para o Senhor e ouvir o que o Senhor fala para nós. Quantas vezes, irmão, aqui o Senhor falou duas vezes para Acabe, que entregar o inimigo na mão dele. E Acabe ouviu, conseguiu, tudo bem, passou. Mas depois, quando ele tinha a chance de vencer o inimigo, ele se deixou ser vencido pelo inimigo. Muitas vezes acontece isso conosco. Então, irmãos, fica mais com esta palavra. Que nós venhamos nos purificar diante da presença de Deus. Fica, irmãos, com esta palavra, mais uma palavra, mais uma espada de dois gumes.